fiquei sabendo que você tem aí um hobbyzinho interessante. Mais um. Mais um. Disco de vinil. Pois é, eu até estava comentando com o Paulo e o professor Emerson. Eu gosto de música, é lógico. Se eu tenho disco, eu tenho que gostar de música. E de boa música, mas eu gosto muito do disco. Eu gosto do vinil, eu gosto da coisa material. Do tato, né? Justamente. De olhar, pegar o disco, olhar as faixas, olhar quem compôs a música, quem produziu o disco, se é a Philips, a RCA, a Neon, tem várias empresas, eu vejo, e não vou fazer propaganda, mas tem. Uma produtora produz um disco muito melhor. E eu compro o disco em sebo, o disco vem, eu praticamente lavo o disco, mas não vou lavar, né? Eu passo uma buchinha, eu cuido do disco, eu troco a capa. Você não passa uma Scotch Brite nele, né? Meu Deus do céu. Eu ponho até a parte verde. Não, isso quem fazia era ditadura, né? Riscava faixa, justamente. proibida. Acontecia isso. Gosto de música, sim, mas eu gosto do disco, eu gosto do aparelho. Eu tenho um aparelho que tem 30 anos. O som do disco, gente, quem não conhece, eu levo meus amigos que têm filho lá de 15, 20 anos, eu peço pro pai, cara, mostra para ele como é que muda. As crianças ficam loucas de pegar a agulha assim. O bracinho mudar de lugar. De faixa, né? Cara, como que se mudava de faixa, né? É lindo, e eu fico com medo que faz isso nos meus discos para não riscar. Eu até trouxe uns discos aqui, não mostrei para vocês ainda. Não, mas eu vou mostrar. A gente quis ver durante o programa, né? Existem vários tipos de formas de guardar o disco, de ser vendido, né? Que era vendido, que hoje vende muito menos disco, né, Paulo? Vende mais para DJ. Colecionador, né? Quem compra disco mesmo. Eu acho que discos... Mas por incrível que pareça, William, eu vou falar de rock, porque rock é o meu estilo, entendeu? Dos outros eu não posso falar, né? Mas eu vejo que muitas bandas hoje em dia, elas têm lançado os álbuns, os discos novos, e eles lançam nas plataformas digitais, né? Porque hoje é um Spotify, é um Deezer, é ali que tá, né? Como você falou, a questão do disco físico, né? Que isso já foi transferido até pro CD daí e tal. Mas hoje tem muita banda que, simultaneamente com os lançamentos digitais, eles estão lançando o vinil. E, cara, o vinil que tem sido lançado hoje em dia é um negócio espetacular, de visual. Antes a gente tinha aquela cultura do disco preto. O disco preto. Às vezes saiu um coloridinho, disco infantil. Muito né? raramente disco infantil. Eu me lembro assim, que o único disco diferente que eu tive na vida, eu já tive muito disco de vinil também, eu tive 2 discos diferentes, que não eram pretos. Um era quadrado. Não, de cor. Estamos falando de cor, né? Disco diferente. Um era vermelho, com a historinha do Chapeuzinho Vermelho. Então, e não era isso outro também, verde não com a era história disco do... infantil. E outro era verde, de Xuxa e os Duendes. Esses eram compactos, né? Eles eram compactos, né? Era um disco do Dead Kennedy, uma banda punk americana. Era um disco branco. Branco leitoso mesmo. Caraca, branco eu não vi. Branco, Dead Kennedy. Disco famosaço deles. E posteriormente, isso foi lá final, acho que talvez da década de 70 para 80, tá ali naquele meinho ali, sabe? Quando o punk estourou mesmo. Quando o punk estourou, né? E depois eu fui ver novamente na década de 90, cara. O Pink Floyd lançou um disco, foi o último disco do Pink Floyd. Último não, eles lançaram um outro disco depois, mas não dá para nem considerar um disco mesmo, tá na discografia, né? Mas o disco chamado Division Bell, que Division Bell você tem, não tem? Division Bell é um disco do Pink Floyd, acho que foi lançado, se eu não me engano, em 94, esse álbum. O disco era azul. Olha que lindo. Azul, fantástico. Então, assim, o disco, ele tem... É aquilo que a gente estava falando, ele é a exemplo do vinho, que você senta para apreciar. O disco você tem que sentar
apreciar também. Sim. Eu me lembro que... Eu tô cortando você porque você entrou num assunto assim que fala diretamente comigo, né? O Iron Maiden sempre foi uma banda que ela fazia umas capas emblemáticas. Você começa a ver a capa dos caras, você vê, mas é um emaranhado de desenho, mas em cada desenho ali, ó, tem um nome, tem uma referência a uma das músicas dos caras, a um disco anterior dos caras. Massa. Tinha produção. É o hiperlink. Hã? É o hiperlink do disco de vinil. Eu não sei o que é o hiperlink, mas... É o hiperlink é o seguinte, quando você está num texto, tem um lugar ali que tá marcado, você te leva para outro lugar. Exatamente, Mas isso aí. tem discos que a capa virou um mod assim mundial. Os discos dos Beatles mesmo, aquele que tem a música do Submarino Amarelo, ele tem o submarino na capa. Então aquilo você vê, você vai numa loja, tem o disco pendurado lá. E o Sgt. Peppers com aquele monte de gente na capa, um monte de referência. E um monte de história ali, né? Sim. Olha lá, pelo jeito temos Eu vou mostrar um disco aqui que a capa dele virou sinônimo de comunicação, que é esse aqui, ó. Gente, o que vocês estão vendo isso aqui, ó, é um negócio único, viu? Vocês estão vendo uma relíquia. Vocês estão vendo uma relíquia. Secos e Molhados. Secos e Molhados, para quem não sabe, era a primeira banda do Ney Matogrosso, né? E esse foi o primeiro disco, né? Então, esse foi o primeiro disco. O primeiro disco deles era esse aqui. Mas esse é uma reedição do primeiro disco. Tá escrito aqui, tá em cima. Sim, eu vi ali a volta dele. Isso. Mas o primeiro disco era esse aí. É uma capa emblemática essa aqui, que a gente tem uma mesa posta aqui, em cada bandeja tem a cabeça de um dos componentes da banda. E o lance legal do vinil é isso aqui, quando você não encontrava dentro do encarte com todas as letras, você já tem as letras aqui no verso. Aquilo que hoje você vê no Google. História, Autoria da música. Autoria da música. Às vezes, tem muitas dependendo, músicas que dependendo não são da própria banda. banda, é de outros. Não, dependendo da banda, quem tocou cada instrumento. Exato. Eu adorava olhar isso. Esse é um disco simples, tá? O que quer dizer simples? Abre ele aqui, Edmilson. Opa. Ele é um disco que tem um disco só dentro, tá? Tá. Não era um lançamento duplo, né? Não era um álbum duplo. Tá, e é isso que eu falei no começo, que esse disco veio para mim sem esse papel, sem esse aqui dentro, tá? Eu limpei o disco, tá? Esse aqui é da Continental. Não, Chantecler. Chantecler lançava muito sertanejo, né? Olha só, aqui no disco marca a data do primeiro disco, foi em 1978. Num lado marca a data. E a reedição, que foi em 1981. Tá, isso. Tá aqui. Então, é um conteúdo histórico que você não vê no Spotify. Exatamente. Né? É uma experiência. É igual como a gente estava falando sobre a questão do vinho. Você pegar, manusear um vinil, você tirar ele do plástico dessa forma, sem pegar no disco para não ficar embaçando tudo. Mas, Paulo, exatamente, ficar marcando. A morosidade para você escutar a música, você tinha que pegar o disco, colocar ele no prato, erguer a agulha, começar a escutar. Nesse Primeiramente, tempo, né, William, olhar em qual lado que é o lado A e o lado B. Enquanto você estava fazendo isso, você estava olhando a capa. Exato. Enquanto estava tocando a música, você estava vendo. Seguindo a música. Justamente. Letra, né? Esse aqui, nós demos uma sorte que ele tem as letras das músicas. Sim. Esse disco tem uma música muito bonita aqui, cara. Bom, Sangue Latino. Vira Vira. Essa música é conhecidíssima. Eu conheço a maioria, né? Porque o disco é meu, já escutei umas 3 vezes. Então esse é um disco simples. O Vira deles é incrível. Né? É um disco que ele abre com a faixa número 1 é Sangue Latino e a segunda já é o Vira. Ou seja, foram dois o cara já chegaram com 2 pés na porta. Né? Esse disco... O Paulo vai guardar o disco. Vou guardar, né? Isso aqui a gente... Não dá pra brincar com essas coisas. Ele já vai fazer um crime, já. Hã? Você já vai fazer um crime. Será? Paulo. Desculpa, viu? Para guardar, quando tem essa capinha, dobrar
dobrar a capinha. Ah, Pode guardar. tá vendo? A gente sempre aprende, hein? E olha que eu manuseio vinil desde a década de 80, mas a gente sempre aprende alguma coisa. Ou relembra, né? Coisa que a gente esqueceu, né? Esse Nesse caso eu não sabia Aí. mesmo. Esse disco é um disco duplo, tá? O que quer dizer duplo? Que abre e vem 2 discos. Tá? Nesse caso só tem um disco, mas geralmente tem outro aqui. Esse é um disco do Fagner. É um disco... esse disco, eu ganhei esse disco. Ele tem várias músicas, mas principalmente essa, Quem Me Leva Sou Eu, que eu gosto muito dessa música aqui. Ok? A maioria das pessoas conhece esse tipo de disco, né? O simples e o duplo. Mas tem As tem as rosas coleções não também, falam né? aqui também. As hein? coleções, né? Pô, Eu tenho em casa uma coleção de 6 discos. E ó, é do Cartola. Sim, é do Cartola. É aquilo que a gente tá Sim. falando. Tem muita gente que As tá, rosas não cara. falam do Cartola cantado pelo Fábio. Pois é, então. Maravilhoso. É. Eu lembro Pelo de uma vi- gravação olha do aqui, ó. Cazuza dessa Olha música. pra você ver. Ah, tem muito artista que é famoso cantando Eu vi um música dos estrangeiro, outros. eu vi um comediante estrangeiro falando, olha que coisa mais esquisita que o brasileiro fala. Olha pra você ver. Mas se você tá olhando, é pra ver. Ó, vamos fazer uma análise aqui, ó. Quantas músicas a gente tem aqui nesse álbum? Quer ver, ó? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 faixas nesse álbum. Nós temos uma música chamada Cigano, que é do Fagner. Temos uma outra que chama Quem Viver Chorará, que é um instrumental, que é do Fagner também. Instrumental. O resto... Que é o nome do disco, instrumental. Quem Viver Olha Chorará, só. exatamente. O resto é tudo música de outras pessoas. Olha. Aqui a gente tem música do Cartola, de gente conhecida, assim, né? Tem música do Cartola, tem música do Robertinho do Recife. Olha aí, ó. essa eu não sabia. Ah, e tem música do Alceu Valença aqui, Olha hein? só. E do Dominguinhos, aquele eterno. do Dominguinhos. Deixa eu matar uma curiosidade aqui. Ah, cara, isso é fantástico também, né? Esse tipo de coisa, cara, que pra quem aprecia a Aquilo música... que eu havia dito, ao final de cada música tem músicos, violão, Produtor. Ovation Fagner, Até o violão de motorista 7 da cordas, banda tá aí. endereço da onde foi cavaquinho, gravado, não sei quem, né? Do músico estúdio. baixo acústico, olha que legal, cara. A banda que tocou com o cara, cada instrumento que foi, quem tocou em cada música. Porque às vezes uma música tem um instrumento, a outra música não tem. Cara que vai E esse só usa cuidado, músico de estúdio, né? né? Então, Mas esse cuidado de ter os nomes, a divulgação disso tudo, que você falou do Spotify, nunca eu vou saber. Não. Beleza. Vamos ver o que mais que você tem de legal aí pra Vai gente. sair Queria coisas mostrar aqui. os tipos de disco, né? Aham. O Edmilson falou que tem um álbum com 6 discos. De quem que é? 5 discos. Quem Uma canta aqui? coletânea que era do meu pai, na verdade, que está comigo, que era Pomorriá. Isso. Pomorriá. Existia isso, que 5 era discos. box, né? box. Eu tenho um de Isso, 4 vinis que é de música erudita. Legal. Só orquestra. Vou mostrar pra vocês um de 3 disco. Só que esse é um disco que eu tenho que pra mim é especial. Nossa, meu Deus. Meu Deus! Eu já vi só o cantinho dele segurando Esse aqui. disco- Antes que você abra, um amigo meu não perdoa a mãe dele por não tê-lo levado a esse evento. Detalhe, ele tinha 2 meses quando o evento aconteceu. Mas ele não perdoa a mãe até hoje. Esse é um disco, foge um pouco da linha que eu geralmente escuto e gosto. Esse disco era da minha mãe. Mas pra mim ele tem um... Olha, não. Ah, sua mãe também, você não perdoa ela também. Ah, não, ela cuidou bem dos discos. Se ela deixou o disco pra ele, não tem como não perdoar. Tá bom, tá perdoado, tá perdoado. Esse é um disco que até quem não curtiu o rock, esse tipo de rock, aquela situação e tal, ele olha e fica apaixonado. É um disco triplo do Woodstock. Meu Deus, Eu tinha nunca certeza vi que era isso, Eu também cara. não. Eu nunca vi. Eu preciso ser o primeiro a pegar E isso. olha que eu já vi um monte de coisa a respeito do E Stock. olha só como que é o lance do disco triplo, gente. Olha isso aqui, ó. Olha essa fotografia. Abre mais pra cá. Olha só. Aí você encontra os discos todos aqui dentro, devidamente Mostra lá pro encartados. público isso, olha lá. Olha isso. Cara, é uma foto só. É uma cara. foto, é uma wide, né? A gente chama de uma wide isso aqui, né? Olha Do só. palco pro público. Esse gente disco, pra caramba na internet, ele chega a custar até R$500. Cara, esse é um material... Cara do que céu, tem aí? você tem uma relíquia aqui, Ah, hein? tem.
Tem Joey Cook, tem Janis Joplin. Cara, tem... John Baez, Crosby, Stills e Nash, que eu já falei para vocês sobre esses caras que são fantásticos. Ó, tem o Crosby, Stills e Nash, tem o Crosby, Stills e Nash e Young, junto, que é o Neil Young. Exatamente. Temos o The Who, temos o Santana, Carlos 10 Years After, Jefferson Airplane, que depois virou Jefferson Starship, na década de 80 virou só Starship. Você sabia disso? Não, olha que legal. Cara, e termina... Temos com Jimi Hendrix no final. Jimi Hendrix. Fantástico. Sensacional. Agora pode pegar. Não, esse tem que pegar um cuidado. Meu aqui tem que pegar Deus um do cuidado. céu, cara. Cara, eu tenho orgulho de ter esse disco. Não. Bom, você é do meio musical, você nunca tinha visto esse disco aí. Edmilson, você que é o mais velho de todos aqui, um ancião. Não conheci esse disco. Conheço o festival, conheço as músicas lá, quem tocou e tal. Mas nunca vi esse aí nunca tinha visto. Que é Edmilson, isso? olha esse Eu nunca tinha Pelo visto. amor de Deus. E bem conservado até. Sim, tô vendo Cara, a capa, de tá capa, perfeita. de capa tá muito legal, cara. Poxa. Se o disco tiver furo, se tiver isso e aquilo, cara, só pela capa ali, só pelo material. Cara, o lance legal do vinil, cara, é você garimpar, né, cara, nos lugares. Olha, né? não vou fazer propaganda, não vou nem falar o nome, mas tem uma loja em Londrina, um sebo, que tem discos muito bom. Aham. Tá? Vou falar então. Pode falar, não tem problema. Sebo Capricho. Sempre capricho. Cara, vai lá. Tem muito CD Muito legal livro bom também lá. Já comprei Eles têm- bons É uma livros. viagem, Eles né, cara? têm isso esse aí? disco lá, ó, da Rita Lee. Da Rita. Eles têm esse disco Bossa lá. and Roll. Cara, esse disco hoje é um clássico, né? Mostra lá. Chega lá. Emerson. Sei que tá mais. Trazer pra perto. Fale, já aproveita e vira. Rita Lee. Olha isso, gente. Vivo. E o que temos O atrás? que tem atrás aí? Olha que Fala o que linda tem capa, atrás. cara. Então, essa O foi acabamento é uma alguma coisa, é coisa Que fantástica. acabamento, que cuidado. E fala as músicas aí, Emerson. O que tem aqui? Doce Vampiro. Nossa. O Vai Lá Comigo. Vai lá. Ando meio desligado. Meio desligado. Alô, alô, Marciano. Nossa. Só clássico. Mas é uma coletânea isso aí, Chega gente? mais, Mania de Você. Eu acho que é uma coletânea, não é possível ter tanto sucesso assim, hein, num álbum só. Cry Me a River. Every Breath You Take. Olha Nossa, isso. Every Take. Vírus do Amor. Desculpe o Aue. Essa é muito boa também. Mutante. E termina com nada menos que Lança Perfume. É uma coletânea isso aí, né? isso é- Só pode ser uma coletânea, só pode porque ser. só uma tem hit. coletânea. Cara, com licença, eu quero ver o que tem aqui dentro, tá? Ah, tem encarte dentro esse aqui, ó. Gente, Coisas- olha a capa desse próximo álbum. Olha, que ela tá a trazendo. qualidade desse Não. disco. Não. Se nós falamos em alô Marciano lá. Tem que ter aí também, né? Olha só, no encarte interno tem uma foto da capa e atrás tem a ficha técnica. Produzido por Rita Lee e Alexandre Fontanelli, direção artística não sei de quem toca cada instrumento, onde foi gravado, onde foi mixado. Os Guitarrista assistentes, os já era técnicos. o marido dela? Já era o Roberto? Roberto. Cara, isso aqui é Elis Regina e outros. Você precisa ver os outros que estão aqui com Elis Regina aqui. Babei aqui. Gente, mostra essa capa. Emerson. É. Olha, Olha essa que capa, linda a fotografia. Foto, olha a foto. Tira do saquinho que às feito vezes em melhora. Melhora. Pós-vida. Foi mixado. Não, foi bem antes. Esse disco, Foto. olha a data dele. Essa foto. Fala a data dele, Emerson. Emerson, Só fala a pro pessoal saber. data do disco pra gente ir. Tem que, não, presta aqui. Vai tá, Ô, Mas Gililson, tá no acha. vinil, né? Tá no Eu tô vinil. sem óculos aqui, tá meio complicado. Acha dentro do disco. Dentro do disco. No, Às vezes embaixo na ficha tem. 1983. 83. Cara, esse cuidado. Cara, faz 83, 40 anos. 40 anos. 40 anos. É um Cara. disco de 40 anos, cara. Cara, olha, o vinil tava fora do plástico, tá? Não, é sério. Ah, legal. Pode Deixa eu colocar no plástico. Faz favor. Dentro daquilo que o Edmilson falou, Elis Regina e outros. Quem são os Temos aqui os outros, que são outros talvez conhecidos. Guilherme Arantes, Gilberto Gil, Lô Borges, Adoniran Barbosa, Luiz meia Guedes. O que mais aqui? Ó, Luiz Guedes não é irmão daquele cara que foi Do Beto ministro Guedes, ou não? da Fazenda. Milton Nascimento aqui também, gente. Olha isso, cara. Isso é fantástico, viu, cara? Agora, A cu-
Então, eu tenho mais discos lá de Belchior, olha pra mim. Tim Maia, eu tenho o primeiro disco do Tim Maia e vários outros discos lá. Mas um disco que eu tenho muito carinho por ele, você falou do box, né? É esse aqui, ó. Nossa. O box do Chico. Abre aqui em cima, que são 4 discos. É de levantar a capinha aqui. Olha isso. É outra coisa. A letra é um caderno com as letras. Nossa, Da gravadora Deus Philips. do céu. Material bom. 81. E ó, uma informação São interessante. 4, professor. Uma informação interessante que vem aqui no álbum, ele vem aqui, ó, 33, um terço, né? É um Que é a terço, rotação. né? Que é a rotação. É a rotação que você tinha que selecionar No toca aparelho. vinil. No aparelho. Você sabe que quando eu comecei a tocar guitarra, eu queria tirar uma música, eu abria o toca-discos. E o toca-disco que eu tinha em casa era de média a baixa qualidade. Então ele não tinha onde você um seletor para colocar a rotação. Mas ele tinha um seletor interno e era móvel. Então eu mexia nele para diminuir a velocidade da música um pouquinho. Ele rodava um pouquinho mais devagar para eu conseguir escutar cada acorde e poder reproduzir na guitarra. Olha, para quem aprender a música. Para quem não sabe o que a gente está falando aqui de velocidade de rotação, é simples. Quando você pega aqueles áudios no seu WhatsApp e coloca lá uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mais ou menos. é mais Ou você ou menos vai a pro mesma coisa. YouTube, tá muito rápido, você coloca lá 0,75, não dá mais. Ou então na 1.5 ou no 2.0, né? No WhatsApp meu fica 2.0 direto, porque eu nem gosto de áudio, mas quando manda... Então é isso aí que é É a mais rotação. ou menos por aí a Rotação rotação, é né? E uma coisa interessante, né? Que isso aí é rotação por minuto, né? Isso. Que é o nome da banda RPM. A RPM vem daí. Isso. RPM é rotação por minuto. O disco, ele é uma coisa muito simples. Ele tem uma calha... Toda a música, ela roda... Acho que não vai dar para ver, mas num pedacinho desse aqui. Então, tem 6 pedaços, 6 músicas. E a agulha, ela entra dentro dessa calha. Dentro dessa... É um sulco, Justamente, né? uma calha. O que acontece muitas vezes com quem entende de disco, a gente muda o peso da agulha. Às vezes você coloca uma caixa de fósforo Você não colocava em cima. uma moeda em cima, às Isso, vezes, quando o disco tava com um furinho ali, né? Isso. Ou você quer mudar um Moedinha de pouco o 5 som. Ou centavos. tava empenado. O que a gente não pode fazer... Quem teve toca-disco, o Edmilson teve, a gente não pode estragar a agulha. A agulha. Porque a agulha é difícil de achar. Com certeza. Aí você acha e não encaixa, não serve, tem um monte de E coisa. só para vocês terem ideia, essa agulha que nós estamos falando era feita de diamante. E era uma pecinha com a haste, tudo desse tamanho. Assim, Era menor. muito minúsculo. pequena. Antes a gente achava fácil isso. E tinha outro problema também, né? Quando a correia afrouxava, né? Ai, não puxava mais, né? Não, ele rodava, mas ele rodava. E quando você colocava o disco que a agulha subia, ia, Sozinho. voltava sozinha e descia. Você fala, como? Vamos tocar esse disco. Aí de novo. Era ela ia. automático, né? Os meus sempre foram manuais, então eu colocava onde eu queria. Minha primeira experiência... Putz, agora, vocês falaram, me lembrei. Tinha nos toca-discos também uma forma de você colocar vários vinis. Alguns aparelhos tinham essa opção. Era o jukebox, né? Era o chamado jukebox, jukebox, né? E aí ia descendo um vinil, depois o outro, depois o outro. Só não tinha um bracinho lá para mudar de lado. Mas virava, né? vinha Mas todo virar de lado por quê? Porque acontece o seguinte, a molecada nova, que não faz a menor ideia do que esse negócio aqui, de um lado tem uma quantidade de músicas, do outro lado tem outras músicas. Então, se você escutava até o fim, aí tinha que tirar do aparelho, tem um furinho aqui no meio, você encaixava isso aqui de novo do outro lado, colocava a agulha de volta para ouvir as músicas do outro lado. Por isso que às vezes quando você fica falando muito a mesma coisa, alguém mais idoso fala, vira o disco! Tipo, muda de assunto! Muda Ou a então, música. falando o que você tá falando, você tá parecendo um disco furado. Porque aí a agulha caía ali e ficava voltando no mesmo lugar no e mesmo a música lugar. não terminava.